finalmente parei de tentar dar conta de tudo. Eu achava que precisava dar conta de tudo, de cada problema, de cada emoção, de cada expectativa que colocaram sobre mim. Era como se eu carregasse uma mochila invisível, e quanto mais eu andava, mais peso aparecia lá dentro. Responsabilidades, culpa, medo, cansaço, e eu não podia parar, porque parar parecia fracassar. Então eu continuava, mesmo cansado, mesmo sem forças, mesmo sem entender porquê. Até que um dia eu percebi uma coisa simples e dura: eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo, cumprindo tarefas, respondendo mensagens, sorrindo quando precisava, mas por dentro vazio. E foi nesse ponto que algo em mim cedeu, não com um grito, mas com um suspiro. Eu não consigo mais, e dessa vez eu não tentei corrigir isso, não tentei me motivar, não tentei me convencer de que ia melhorar rápido. Eu só aceitei. E foi estranho, porque pela primeira vez eu não estava lutando contra o meu próprio cansaço. Eu estava reconhecendo ele. Naquele reconhecimento veio algo inesperado, não uma solução, mas um alívio. Como se alguém tivesse tirado um pouco do peso sem eu perceber quando. Como se eu não estivesse mais sozinho, segurando tudo aquilo. E eu entendi, eu nunca fui feito para carregar tudo. Eu só me acostumei com isso, e Deus não estava esperando que eu fosse forte o tempo todo. Ele só estava esperando que eu parasse e deixasse ele entrar. Não para resolver tudo de uma vez, mas para caminhar comigo, sem pressa, sem cobrança, sem esse peso todo. Hoje eu ainda tenho responsabilidades, ainda tenho dias difíceis, mas eu não carrego tudo sozinho. E isso muda tudo, porque agora quando o peso aumenta, eu não aperto mais os ombros, eu solto. E talvez você também esteja assim, carregando mais do que deveria, tentando dar conta de tudo, como se não pudesse falhar. Mas e se você não precisar? E se hoje, em vez de tentar ser forte mais uma vez, você simplesmente parasse, respirasse e dissesse, mesmo que em silêncio: eu não preciso dar conta de tudo. E só isso já fosse o começo de algo mais leve, começando dentro de você. Tem dias em que o corpo até continua, mas o peito já cansou. Não é preguiça, não é falta de fé, não é falta de vontade, é sobrecarga. É mente cheia demais, a emoção guardada demais, é responsabilidade demais sendo carregada por tempo demais. E talvez o mais difícil seja isso, por fora, quase ninguém percebe. Porque você continua fazendo o que precisa ser feito, continua respondendo, resolvendo, sustentando, organizando. Mas por dentro existe um desgaste silencioso, um aperto que não faz barulho,
Uma exaustão que não aparece em foto, que não vira assunto, mas que pesa o dia inteiro. Só que Deus não ignora esse lugar. Ele não olha pro coração cansado e manda correr mais. Ele não vê a alma sobrecarregada e responde com cobrança. A palavra mostra que Ele é abrigo, refúgio, fortaleza, socorro presente. Mostra que Ele sustenta quem está cansado, que Ele recolhe a ansiedade, que Ele restaura a alma. Isso significa que, quando o peito já não consegue sustentar o ritmo, ainda existe um lugar seguro onde descansar. Esse lugar não é a perfeição, esse lugar não é o controle, esse lugar é a presença de Deus. Talvez hoje você não precise de todas as respostas. Talvez precise só lembrar que, se o peito tá cansado, Deus ainda é abrigo. Quando eu me perco por dentro e não sei como voltar, tem dias em que eu me sinto perdido dentro de mim, como se eu tivesse me afastado de quem eu era. Eu olho ao redor, tudo continua igual, mas por dentro nada mais se encaixa. Eu tento lembrar como eu era antes, mais leve, mais inteiro, mas parece que alguma coisa foi ficando pelo caminho. E eu nem percebi quando deixei de ser eu mesmo. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um cansaço aqui, uma decepção ali, uma expectativa que não aconteceu, um silêncio que doeu mais do que devia. E quando eu vi, eu já não sabia mais me encontrar. Eu tentava continuar, como se fosse só uma fase, como se fosse só descansar um pouco. mas não era só isso. Era mais fundo, era um vazio estranho que não fazia barulho, mas ocupava tudo e eu comecei a me cobrar. Como se eu tivesse obrigação de me resolver, como se eu tivesse que dar conta disso sozinho, como se sentir assim fosse errado, mas isso só piorava, porque além de cansado, eu me sentia culpado. Até que um dia eu parei de tentar me consertar, não porque eu sabia o que fazer, mas porque eu não sabia mais. E naquele momento, sem plano, sem resposta, sem saber nem por onde começar, eu só fiquei. E foi ali, naquele silêncio sem direção, que eu percebi: eu não precisava saber voltar. Eu só precisava parar de me afastar, porque Deus não estava esperando eu me encontrar primeiro. Ele já estava ali, no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio desse vazio, não como alguém que cobra, mas como alguém que permanece. Isso mudou tudo, porque eu entendi que mesmo perdido, eu ainda estava sendo cuidado. mesmo confuso, eu ainda estava sendo visto. mesmo sem saber o caminho, eu não estava sozinho. E aos poucos, sem pressão, Sem pressa, alguma coisa começou a voltar. não foi um retorno perfeito, Não foi tudo resolvido, mas foi suficiente. suficiente pra respirar melhor, Suficiente pra dar mais um passo, suficiente pra não
não desistir. E talvez você esteja assim hoje, sem saber se perdeu, sem saber como voltar. mas talvez a resposta não seja se encontrar agora. Talvez seja só parar de fugir E permitir ficar um pouco onde você está, mesmo sem entender. porque Deus não se perde de você, Nem quando você se perde de si mesmo. e talvez é exatamente aí que o caminho começa de novo. Quando eu paro de fingir que está tudo bem, eu passei muito tempo dizendo que estava tudo bem, respondendo tô bem, automático, sorrindo no lugar certo, falando no tom certo, vivendo do jeito que esperavam de mim, mas dentro não estava. Era um cansaço estranho, não de dormir pouco, mas de sentir demais, pensar demais, segurar demais. E ninguém via, porque eu aprendi a esconder bem, até que chegou um dia em que nem isso eu consegui mais fazer. Não foi um grande colapso, não foi algo dramático, foi mais silencioso. Eu só parei de tentar parecer forte, parei de tentar organizar tudo, parei de tentar resolver o que eu nem entendi. Aí, pela primeira vez, eu não fiz uma oração bonita, eu não falei palavras certas, eu só pensei, eu não aguento mais. E foi ali, sem cenário especial, sem música, sem emoção exagerada, que algo mudou. Não veio uma resposta, não veio uma solução imediata. Veio presença, como alguém que entra num quarto sem fazer barulho e só sentar ao seu lado, sem perguntar nada, sem exigir nada, sem pressionar você a melhorar, só ficando. E eu percebi uma coisa que nunca tinha entendido antes: eu não precisava melhorar para Deus se aproximar. Eu só precisava parar de fingir, porque Ele já estava ali, no momento exato em que eu não tinha mais energia nem pra tentar parecer bem. De alguma forma isso começou a me reconstruir, devagar, sem pressa, sem cobrança. Não foi um milagre instantâneo, mas foi real. Foi o tipo de mudança que não aparece por fora primeiro, mas começa a ajeitar tudo por dentro. E hoje eu ainda não tenho todas as respostas, ainda tenho dias difíceis, ainda me sinto cansado às vezes, mas eu não finjo mais e isso mudou tudo. Porque agora quando eu digo eu não estou bem, eu sei que não estou sozinho nisso. E talvez você também não precise resolver tudo hoje. Talvez você só precise parar um pouco e admitir, mesmo que em silêncio, eu não estou bem. E ficar ali, sem fugir, sem se forçar, sem se culpar, só ficar. Porque às vezes o começo da cura não é levantar, é parar de fingir e permitir ser encontrado exatamente onde você está.
Quando a fé fica baixa e o coração pede socorro. Tem dia que a fé fica baixa, quase no chão, como se o céu estivesse longe e eu sem direção. Eu levanto da cama no automático, cumprindo o que tem que cumprir, mas por dentro alguma coisa parou de reagir. Não é falta de vontade, nem preguiça de lutar. É um cansaço mais profundo, difícil até de explicar. É como se a alma pedisse um tempo pra respirar, mas a vida não desacelera. Eu preciso continuar. Eu fui dizendo vai passar, mesmo sem acreditar. Fui escondendo o que eu sentia, pra ninguém me perguntar. Porque às vezes é mais fácil sorrir e disfarçar do que abrir o coração e não saber o que falar. Mas chegou um certo momento que eu não consegui mais nem fingir, nem sustentar essa força que não era real. E no meio desse silêncio, sem saber como orar, eu só pensei bem baixinho: Deus, eu preciso parar. E não veio um milagre na hora, nenhuma voz pra explicar, mas veio uma paz diferente que começou a me alcançar. Não tirou todo o peso, mas me ajudou a aguentar, como alguém que chega perto sem pressa de consertar. Foi ali que eu entendi, sem ninguém precisar dizer, que Deus não espera a perfeição pra poder me acolher. Ele não exige força quando eu não consigo ter, ele só quer que eu pare e deixe ele me envolver. E aos poucos, bem devagar, o coração foi voltando, não com tudo resolvido, mas com algo se ajeitando. A dor ainda existe, mas já não está dominando, porque agora eu sei que não estou mais carregando. Tem noites que ainda são longas, tem dias que pesa demais, mas eu já não me desespero como eu fazia atrás. Porque mesmo no silêncio, quando tudo parece igual, tem um Deus que permanece cuidando de mim no final. E talvez hoje você esteja desse jeito também, sem força, sem resposta, sem saber ir além, tentando se manter firme, mas já não conseguindo bem. Então escuta isso com calma, sem pressa de entender. Você não precisa dar conta de tudo pra permanecer. Às vezes o primeiro passo não é lutar nem correr, é parar um pouco, respirar fundo e reconhecer que você também pode descansar, e que mesmo no seu limite, no seu pior momento, no seu silêncio mais pesado, Deus ainda está aí, não te pressionando, não te cobrando, só ficando. E talvez isso já seja o suficiente pra você continuar mais um dia.
peso fica grande demais. Tem dia que a gente acorda sem vontade, sem saber explicar o que sente de verdade. O corpo levanta, mas a alma não vai. E tudo que antes era leve já não é mais. Eu fui levando no jeito, empurrando com fé, mas tinha um cansaço que não saía do pé. Por fora eu firme, por dentro nó. E quanto mais eu tentava, mais me sentia só. E eu dizia baixinho, sem saber orar: se o Senhor tá me vendo, vem me ajudar. Não foi bonito, nem cheio de palavras, foi só um pedido no meio das falhas. E ele chegou no silêncio, sem fazer barulho, sentou do meu lado, enxugou meu orgulho. Não me cobrou força, não me pediu razão, só ficou ali, segurando minha mão. Ele pega o peso que eu não dou conta mais e vai carregando enquanto eu tento ficar em paz. Quando tudo em mim começa a falhar, é na presença dele que eu volto a respirar. Eu aprendi que não é sobre vencer, nem sobre sempre saber o que fazer. É sobre confiar mesmo sem entender e deixar ele aos poucos me refazer. Tem noite que o choro nem quer sair, tem dor que a gente nem sabe descrever, mas ele entende até o que não falei e fica comigo mesmo sem eu perceber. E o coração vai achando lugar, devagarinho começa a acalmar. Não é de uma vez nem como eu quis, mas é real e me mantém de pé aqui. Se eu tiver que andar mais um pouco assim, sem resposta clara, sem saber do fim, eu já entendi que não é solidão, é Deus no silêncio, segurando minha mão. Se hoje eu só consigo dar um passo só, já é suficiente. Ele cuida de mim melhor. Eu não preciso provar que sou forte outra vez, se ele tá comigo. Eu já tenho o que preciso pra seguir. Tem uma sensação que aperta o coração sem avisar, a de estar atrasada, a de olhar ao redor, ver tudo acontecendo, pessoas avançando, histórias andando, e sentir que a sua ficou pra trás, como se você tivesse perdido tempo, como se já deveria estar em outro lugar. E essa comparação silenciosa vai cansando, vai roubando a paz, vai fazendo você duvidar do próprio caminho. Mas escuta isso com calma, você não está atrasado. Deus não trabalha com o tempo da ansiedade. A palavra mostra que existe um tempo certo pra cada coisa, que Ele faz tudo formoso no tempo dele, que nenhum processo é perdido. Isso significa que o seu caminho não está fora do controle, ele está em construção. Talvez hoje não seja sobre chegar mais rápido, talvez seja sobre confiar no tempo que está sendo formado. Eu olhei pra tudo ao redor e senti que fiquei pra trás. Pessoas avançando,
passando, histórias acontecendo e eu, sem saber como dar mais, eu medi minha vida por prazos, comparei meu passo com o de alguém. E quanto mais eu fazia isso, menos eu me reconhecia também. Eu pensei que tinha perdido tempo, que devia ter feito diferente, que se eu tivesse sido mais forte, talvez tudo fosse à frente. Mas no meio dessas cobranças, algo dentro começou a cansar, porque viver correndo atrás do tempo não deixa o coração respirar. E tua voz não me chama na pressa, não me acusa por não chegar. Tua voz me lembra em silêncio que existe um tempo pra cada lugar. Eu não estou atrasado na minha vida, não perdi o meu lugar. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas a guiar. Eu solto a comparação, deixo a pressão, eu paro de me cobrar assim. Eu não estou atrasado na minha vida, o tempo ainda está em mim. Tem um peso em olhar pra trás, imaginar o que poderia ter sido, pensar em escolhas, em caminhos, em tudo que não foi vivido. E eu fui carregando essas perguntas como se precisasse responder. Mas quanto mais eu voltava no passado, menos eu conseguia viver. Mas tua palavra me encontra no lugar onde eu estou, não no que eu deveria ter sido, mas no que hoje eu sou. Ela me lembra que nenhum passo escapa da tua direção, e que até os desvios fazem parte da construção. E quando eu lembro disso, algo em mim começa a aliviar, não porque tudo fez sentido, mas porque eu parei de me culpar. E no lugar da comparação, tua presença começa a falar: não é tarde, é agora que você precisa estar. Se a mente disser que eu perdi tempo, me lembra da tua verdade. Se o coração quiser se comparar, me leva de volta à realidade. Eu não estou atrasado na minha vida, não perdi o meu lugar. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas a guiar. Eu solto a comparação, deixo a pressão, eu paro de me cobrar assim. Eu não estou atrasado na minha vida, teu tempo ainda está em mim. Talvez hoje não seja o fim de nada, talvez seja só o meio do caminho. Talvez aquilo que parece demorar seja o cuidado acontecendo sozinho. Porque nem tudo que cresce rápido permanece de verdade, mas o que Deus constrói com calma tem raiz e profundidade. Você não está perdido, você não ficou pra trás, você está sendo moldado num tempo que só Deus faz. E mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça devagar, existe um propósito vivo te ensinando a caminhar. Então eu deixo cair essa pressa, deixo no chão a comparação. Eu não quero mais viver assim, correndo contra o coração. Eu escolho confiar no processo, mesmo sem entender o fim, porque o tempo de Deus continua ativo em mim. Me ensina a viver o agora sem medo de não chegar. Me ensina que cada passo também é um lugar. E se eu voltar a me cobrar de novo, me chama com tua voz. Eu não estou atrasado, eu estou sendo cuidado por Deus. Eu não estou atrasado na minha vida, não perdi o meu lugar. Mesmo quando eu não entendo, tu continuas a guiar. Eu solto a comparação, deixo a pressão, eu paro de me cobrar assim. Eu não estou atrasado na minha vida, teu tempo ainda está em mim. Sem pressa, sem culpa,
processo e Deus conduzindo. Quando eu sinto que já não sou mais o mesmo, tem momentos em que eu percebo que já não sou mais o mesmo. Não é algo que alguém aponta, não é uma mudança visível por fora, é interno. É no jeito de reagir, no jeito de sentir, no jeito de olhar pra vida. Coisas que antes me afetavam muito, hoje já não têm o mesmo impacto. E coisas pequenas começam a pesar mais do que deveriam. É estranho, porque parece que eu mudei, mas não sei explicar como. E nem sei se isso é bom ou se estou me perdendo no caminho. Eu começo a comparar quem eu era com quem eu sou agora, e fico tentando entender onde foi que tudo mudou. Mas não tem um momento exato, foi acontecendo aos poucos. Uma fase difícil, uma decepção, um cansaço acumulado. E quando eu percebi, eu já não era mais igual. E isso me dá uma sensação de instabilidade, como se eu não tivesse mais uma base firme. Então eu tento voltar, tento recuperar o que eu era antes, mas não funciona, porque eu não sou mais aquela pessoa. E quanto mais eu tento voltar, mas eu me sinto perdido, até que chega um momento em que eu paro. Não porque aceitei tudo, mas porque não sei mais o que fazer. Eu fico ali, sem tentar consertar, sem tentar voltar atrás, só reconhecendo eu mudei. E isso dói um pouco, mas também abre espaço, porque eu começo a perceber, talvez mudar não seja o problema. Talvez eu só não tenha aprendido ainda a lidar com quem eu estou me tornando. E Deus não está esperando que eu volte a ser quem eu era. Ele está comigo agora, nessa versão que ainda está em construção. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não me reconheça totalmente, Ele permanece, e aos poucos, sem pressão, sem cobrança, eu começo a me aceitar de novo, não como antes, mas como agora, com mais verdade, com mais consciência, com mais profundidade. Isso traz um tipo diferente de paz, não aquela de ter tudo resolvido, mas a de saber que eu posso continuar.
estar completamente definido. Então se hoje você sente que já não é mais o mesmo, talvez isso não seja perda, talvez seja processo. E talvez você não precise voltar. Talvez você só precise parar, respirar e permitir que Deus te acompanhe enquanto você descobre quem você está se tornando. Quando a estrada fica longa demais, eu peguei essa estrada cedo demais, com o mundo nas costas, sem olhar pra trás. No bolso coragem, no peito pressão e um monte de coisa guardada no coração. Eu peguei essa estrada cedo demais, com o mundo nas costas, sem olhar pra trás. No bolso coragem, no peito pressão e um monte de coisa guardada no coração. Fui dizendo eu aguento, fui dizendo eu vou, mesmo quando por dentro tudo já desabou. Sorri pros outros, escondi minha dor, mas quem me via de perto sabia, faltava amor. E quando a noite caía no meio do caminho, era eu, o silêncio e esse peso sozinho. Foi ali que eu parei, sem força pra fingir, e disse bem baixo: Deus, e quando a noite caía no meio do caminho, era eu, o silêncio e esse peso sozinho. Foi ali que eu parei, sem força pra fingir, e disse bem baixo: Deus, vem me acudir. Hey. E ele veio manso como brisa no sertão, me encontrou no cansaço, segurou minha mão. Quando a estrada ficou longa demais pra mim, ele disse: filho, você não vai só até o fim. Ele tira o peso que eu não posso levar, me ensina no silêncio a descansar, quando tudo em mim começa a desmoronar. É nos braços dele que eu volto a respirar. Eu já quis ser forte o tempo inteiro, ser resposta, ser abrigo, ser guerreiro, mas aprendi que força de verdade é saber parar e encontrar sua vontade. Eu já quis ser forte o tempo inteiro, ser resposta, ser abrigo, ser guerreiro, mas aprendi que força de verdade é saber parar e encontrar sua vontade. Tem dia que a gente só quer sumir, tem noite que o choro não quer sair, mas ele conhece até o que eu não sei dizer, e fica comigo sem me exigir e entender. E aos poucos a alma volta pro lugar, o peito aprende de novo a respirar. Não é milagre que apaga a dor de uma vez,
não é milagre que apaga a dor de uma vez. É um cuidado que vai curando mês após mês. E ele veio manso como brisa no sertão. Me encontrou no cansaço, Segurou minha mão quando a estrada ficou longa demais pra mim. Ele disse: filho, você não vai só até o fim. Ele tira o peso que eu não posso levar, me ensina no silêncio a descansar quando tudo em mim começa a desmoronar. É nos braços dele que eu volto a respirar. Quando eu me perco por dentro e não sei como voltar, tem dias em que eu me sinto perdido dentro de mim, como se eu tivesse me afastado de quem eu era. Eu olho ao redor, tudo continua igual, mas por dentro nada mais se encaixa. Eu tento lembrar como eu era antes, mais leve, mais inteiro, mas parece que alguma coisa foi ficando pelo caminho e eu nem percebi quando deixei de ser eu mesmo. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um cansaço aqui, uma decepção ali, uma expectativa que não aconteceu, um silêncio que doeu mais do que devia. E quando eu vi, eu já não sabia mais me encontrar. Eu tentava continuar como se fosse só uma fase, como se fosse só descansar um pouco. Mas não era só isso, era mais fundo, era um vazio estranho que não fazia barulho, mas ocupava tudo. E eu comecei a me cobrar, como se eu tivesse obrigação de me resolver, como se eu tivesse que dar conta disso sozinho, como se sentir assim fosse errado. Mas isso só piorava, porque além de cansado eu me sentia culpado. Até que um dia eu parei de tentar me consertar, não porque eu sabia o que fazer, mas porque eu não sabia mais. E naquele momento, sem plano, sem resposta, sem saber nem por onde começar, eu só fiquei, foi ali, naquele silêncio sem direção, que eu percebi. Eu não precisava saber voltar, eu só precisava parar de me afastar, porque Deus não estava esperando eu me encontrar primeiro. Ele já estava ali, no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio desse vazio. Não como alguém que cobra, mas como alguém que permanece. Isso mudou tudo, porque eu entendi que mesmo perdido, eu ainda estava sendo cuidado. Mesmo confuso, eu ainda estava sendo visto. Mesmo sem saber o caminho, eu não estava sozinho. E aos poucos, sem pressão, sem pressa, alguma coisa começou a voltar. Não foi um retorno perfeito, não foi tudo resolvido, mas foi suficiente, suficiente pra respirar melhor, suficiente pra dar mais um passo, suficiente pra não desistir. E talvez você esteja assim hoje, sem saber se perdeu, sem saber como voltar, mas talvez a resposta não seja se encontrar agora. Talvez
seja só parar de fugir e permitir ficar um pouco onde você está, mesmo sem entender, porque Deus não se perde de você, nem quando você se perde de si mesmo. E talvez é exatamente aí que o caminho começa de novo. Quando eu sinto que estou fazendo tudo sozinho, tem momentos em que eu sinto que estou fazendo tudo sozinho, que tudo depende de mim, das minhas decisões, da minha força, da minha capacidade de continuar. E isso pesa, porque não é só responsabilidade, é a sensação de estar sozinho nisso tudo. Eu olho ao redor e até posso ter pessoas por perto, mas por dentro parece que sou eu contra tudo. Eu que tenho que resolver, eu que tenho que dar conta, eu que tenho que seguir. E quanto mais eu penso assim, mais cansado eu fico, porque carregar tudo sozinho não é leve. E aos poucos eu começo a me fechar, paro de falar, paro de compartilhar, paro de pedir ajuda, porque eu me convenço de que ninguém vai entender mesmo. E quando eu percebo, eu já estou isolado, mesmo estando cercado de gente. E isso cansa mais ainda, até que chega um momento em que eu não consigo mais sustentar isso. E eu paro, não porque resolvi tudo, mas porque não tenho mais força para continuar fingindo que consigo sozinho. E pela primeira vez eu reconheço, eu não estou dando conta sozinho. Isso é difícil de admitir, mas também é libertador, porque eu não estou mais sustentando uma expectativa que me esgota. E é nesse ponto de honestidade que algo muda. Não vem uma solução imediata, não vem alguém resolvendo tudo, mas vem presença, uma presença que me lembra que eu nunca estive sozinho de verdade, que mesmo quando eu me isolei, Deus não se afastou, Ele estava ali, mesmo no silêncio, mesmo na minha resistência. E isso começa a aliviar, porque eu percebo, talvez o problema nunca foi estar sozinho, talvez foi tentar viver como se eu estivesse. E Deus não espera que eu carregue tudo sozinho, Ele caminha comigo mesmo quando eu esqueço disso. E aos poucos, sem pressão, sem cobrança, eu começo a soltar. Não tudo de uma vez, mas o suficiente pra não me sentir esmagado. E isso já muda tudo. Então se hoje você sente que está fazendo tudo sozinho, talvez você não precise continuar assim. Talvez você só precise parar, respirar e admitir: eu não consigo sozinho.
vergonha, sem culpa, porque isso não é fraqueza, é verdade. E é exatamente aí que Deus começa a te mostrar que Ele nunca saiu do seu lado. Quando eu sinto que nada mais me preenche, tem dias em que parece que nada mais me preenche. Nem as coisas que antes me faziam bem, nem as pessoas, nem os momentos. É como se tudo tivesse perdido um pouco do sentido. Eu tento repetir o que já funcionou, tento voltar aos lugares, às conversas, às rotinas, mas não é igual. E isso gera um vazio estranho, porque não é falta de coisas, é falta de conexão com elas. Eu estou ali, mas não estou inteiro. E quanto mais eu percebo isso, mais eu tento preencher com distrações, com ocupações, com qualquer coisa que tire esse silêncio. Mas nada sustenta por muito tempo e o vazio volta, calmo, mais constante, até que chega um momento em que eu não tento mais preencher, não porque resolvi, mas porque cansei. E eu paro sem substituição, sem fuga, sem tentativa de ocupar. Eu só fico, e pela primeira vez eu não tento fugir desse vazio. Eu reconheço, tem algo faltando aqui. E é desconfortável, mas é real. E é nesse lugar, sem distração, sem preenchimento artificial, que algo diferente acontece. Não vem uma solução, não vem algo que complete tudo de uma vez, mas vem presença. Uma presença que não tenta ocupar o espaço, mas simplesmente estar nele. E aquilo muda tudo, porque eu começo a perceber: talvez esse vazio não seja um problema a ser evitado, talvez seja um espaço que eu tentei preencher do jeito errado. Porque Deus não invade, Ele não compete com barulho. Ele entra quando eu paro, quando eu deixo espaço. E aos poucos, sem pressão, sem esforço, algo começa a preencher de verdade. Não como antes, não com intensidade, mas com profundidade. Uma paz mais silenciosa, um sentido mais leve, uma presença mais constante. Isso sustenta. Então se hoje você sente que nada mais te preenche, talvez você não precise correr atrás de algo novo. Talvez você só precise parar, respirar e permitir esse espaço existir. Sem medo, sem fuga, porque mesmo nesse vazio, Deus está presente. E às vezes não é sobre encontrar algo que preencha, é sobre permitir que Ele ocupe o que sempre foi dele.
quando eu me perco por dentro e não sei como voltar. Tem dias em que eu me sinto perdido dentro de mim, como se eu tivesse me afastado de quem eu era. Eu olho ao redor, tudo continua igual, mas por dentro nada mais se encaixa. Eu tento lembrar como eu era antes, mais leve, mais inteiro, mas parece que alguma coisa foi ficando pelo caminho, e eu nem percebi quando deixei de ser eu mesmo. Não foi de uma vez, foi aos poucos, um cansaço aqui, uma decepção ali, uma expectativa que não aconteceu, um silêncio que doeu mais do que devia. E quando eu vi, eu já não sabia mais me encontrar. Eu tentava continuar como se fosse só uma fase, como se fosse só descansar um pouco, mas não era só isso. Era mais fundo, era um vazio estranho que não fazia barulho, mas ocupava tudo. E eu comecei a me cobrar, como se eu tivesse obrigação de me resolver, como se eu tivesse que dar conta disso sozinho, como se sentir assim fosse errado. Mas isso só piorava, porque além de cansado, eu me sentia culpado, até que um dia eu parei de tentar me consertar. Não porque eu sabia o que fazer, mas porque eu não sabia mais. E naquele momento, sem plano, sem resposta, sem saber nem por onde começar, eu só fiquei. E foi ali, naquele silêncio sem direção, que eu percebi. Eu não precisava saber voltar, eu só precisava parar de me afastar, porque Deus não estava esperando eu me encontrar primeiro. Ele já estava ali, no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio desse vazio. Não como alguém que cobra, mas como alguém que permanece. E isso mudou tudo, porque eu entendi que mesmo perdido eu ainda estava sendo cuidado. Mesmo confuso eu ainda estava sendo visto. Mesmo sem saber o caminho, eu não estava sozinho. E aos poucos, sem pressão, sem pressa, alguma coisa começou a voltar. Não foi um retorno perfeito, não foi tudo resolvido, mas foi suficiente pra respirar melhor, suficiente pra dar mais um passo, suficiente pra não desistir. E talvez você esteja assim hoje, sem saber se perdeu, sem saber como voltar. Mas talvez a resposta não seja se encontrar agora. Talvez seja só parar de fugir e permitir ficar um pouco onde você está, mesmo sem entender. Porque Deus não se perde de você, nem quando você se perde de si mesmo. E talvez é exatamente aí
que o caminho começa de novo. Quando eu me canso de ser forte o tempo todo. Tem dias em que eu me canso de ser forte o tempo todo, de segurar tudo, de não demonstrar, de continuar mesmo sem vontade. Parece que existe uma expectativa invisível de que eu sempre vou dar conta, sempre vou aguentar, sempre vou encontrar um jeito. E por muito tempo eu tentei corresponder a isso. Eu engoli o que sentia, ignorei o cansaço, fingi que estava tudo sob controle, porque parar parecia fraqueza, mas a verdade é que ser forte o tempo todo também cansa. E muito. É um peso constante, uma pressão silenciosa de nunca poder desmoronar. Até que chega um momento em que eu já não consigo sustentar mais, nem por fora, nem por dentro. E o que mais dói não é nem o cansaço. É perceber que eu não sei mais como ser diferente. Eu me acostumei tanto a ser forte que desaprendi a parar. Até que um dia, sem planejar, eu parei. Não foi bonito, não foi organizado, não foi uma decisão consciente. Eu só não consegui continuar. E naquele momento, sem força, sem resposta, sem estrutura, eu pensei que tinha falhado, mas não tinha. Porque foi ali, quando eu não conseguia mais sustentar nada, que eu senti algo diferente. Não veio cobrança, não veio decepção, veio presença. Uma presença calma que não exigia que eu fosse forte, que não esperava desempenho nem controle, só permanência. E aquilo mudou tudo, porque pela primeira vez eu não precisava provar nada. Eu não precisava dar conta, eu não precisava segurar. Eu só precisava existir e deixar Deus fazer o que eu não conseguia mais fazer. E aos poucos, sem pressa, sem pressão, eu fui entendendo. Ser forte o tempo todo nunca foi o que Deus quis de mim. Ele não espera que eu suporte tudo sozinho. Ele quer caminhar comigo, principalmente. Quando eu não consigo mais, hoje eu ainda tenho dias difíceis, ainda me vejo tentando segurar tudo. Mas agora eu reconheço mais rápido
quando eu estou ultrapassando meu limite, e em vez de insistir, eu paro, respiro e entrego, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja só um pensamento. Eu não consigo hoje, e isso já muda tudo, porque eu não estou mais sozinho. Então se hoje você está assim, cansado de ser forte, cansado de dar conta, talvez você não precise continuar assim. Talvez você só precise parar um pouco e permitir não ser forte por um momento. Porque às vezes é exatamente quando você para de sustentar tudo que Deus começa a te sustentar de verdade. quando eu sinto que estou perdendo a mim. Mesmo tem momentos em que eu sinto que estou perdendo a mim mesmo. Não de uma vez, mas aos poucos, em pequenas coisas, nos detalhes, no jeito de pensar, no jeito de reagir. Eu olho pra mim e não me reconheço como antes. Não é que eu tenha mudado por escolha, é como se eu tivesse me afastado sem perceber. E isso inquieta porque dá a sensação de que algo importante está escapando. E eu tento voltar, tento recuperar, tento lembrar quem eu era, mas não funciona assim. Quanto mais eu tento voltar atrás, mais distante parece ficar. E isso cansa, porque eu começo a me perguntar se ainda existe um eu ali, ou se eu já me perdi demais. Até que chega um momento em que eu não sei mais o que recuperar. Eu paro, não porque encontrei resposta, mas porque não sei mais o que fazer. Eu fico ali, no meio dessa sensação estranha, sem direção, sem referência, sem certeza. E pela primeira vez eu não tento me reencontrar à força, eu só reconheço: eu não estou me sentindo como eu mesmo. Abre um espaço não confortável, mas verdadeiro. E nesse espaço vem algo diferente, não uma identidade pronta, não uma resposta sobre quem eu sou, mas presença, uma presença que não depende de eu estar inteiro, que não exige que eu me encaixe em uma versão antiga de mim. Só fica e aquilo começa a acalmar, porque eu percebo, talvez eu não esteja me perdendo, talvez eu esteja mudando e não sei ainda como lidar com isso. E Deus não está tentando me fazer voltar ao que eu era, Ele está comigo enquanto algo novo está se formando, mesmo que eu ainda não entenda.
E aos poucos, sem pressão, sem pressa, algo começa a se alinhar. Não como antes, não igual ao que eu fui, mas de um jeito mais verdadeiro, mais honesto, mais profundo. E isso sustenta. Então, se hoje você sente que está se perdendo de si, talvez você não precise correr atrás de quem você era. Talvez você só precise parar, respirar e aceitar esse momento, sem se julgar, sem se apressar, porque mesmo nesse lugar Deus está presente. E às vezes não é sobre se reencontrar, é sobre permitir que algo novo em você comece a nascer. Quando eu sinto que já dei tudo o que tinha, tem momentos em que eu sinto que já dei tudo o que tinha, como se não sobrasse mais nada aqui dentro, nem energia, nem vontade, nem força pra tentar de novo. Eu olho pra trás e vejo o quanto eu já lutei, o quanto eu já tentei, o quanto eu já insisti. E mesmo assim, parece que não foi suficiente. Isso pesa, porque não é falta de esforço, não é desistência fácil. É cansaço de verdade, é chegar num ponto em que continuar dói mais do que parar. E eu começo a me perguntar se ainda vale a pena insistir, se ainda faz sentido tentar mais uma vez. Mas ao mesmo tempo tem algo dentro de mim que não quer desistir completamente. E isso confunde, porque eu estou cansado, mas não estou pronto pra largar tudo. Só não sei mais como continuar, então eu paro. Não porque resolvi tudo, mas porque não tenho mais de onde tirar. Eu fico ali, no limite, sem saber o próximo passo. E pela primeira vez eu não tento encontrar uma solução, eu só reconheço: eu já dei tudo o que tinha. E isso dói, mas também traz uma verdade, porque eu não estou mais fingindo que ainda tenho força sobrando. E é nesse ponto, no mais honesto possível, que algo muda. Não vem uma resposta, não vem uma solução imediata, mas vem presença, uma presença que não me cobra mais esforço, que não exige mais tentativa, que não pede mais desempenho, só acolhe, como se dissesse, sem palavras: agora deixa comigo. E aquilo acalma, porque eu percebo: talvez o problema nunca foi eu não dar o suficiente. Talvez o problema foi tentar dar tudo sozinho e
Deus não estava esperando mais de mim. Ele estava esperando eu chegar nesse ponto em que eu não consigo mais pra poder agir. Aos poucos, sem pressão, sem cobrança, algo começa a mudar dentro de mim. Não é uma força nova de uma vez, mas é um alívio. Como se o peso deixasse de ser só meu. E isso já é suficiente pra eu continuar. Não do mesmo jeito, não com a mesma força, mas com outra base. Então se hoje você sente que já deu tudo o que tinha, talvez você não precise tentar mais forte. Talvez você só precise parar, respirar e reconhecer: eu cheguei no meu limite, e deixar esse momento existir. Sem culpa, sem cobrança, porque às vezes é exatamente quando você não tem mais nada pra dar que Deus começa a fazer o que você não podia.